Vamos a mais um exemplo do uso do método interativo para resolução de sistemas lineares por Jacob. Vamos calcular a solução desse sistema de 3 equações com 3 incógnitas, considerando como critério de parada que o erro seja menor que 10 elevado a menos 2, que no máximo tenhamos 10 interações. O primeiro passo é isolar em cada equação uma incógnita. Na primeira equação eu vou isolar o x1. x2 e x3 passam negativo para o outro lado. E esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Nessa equação aqui, nessa segunda equação, eu vou isolar o x2. Então, menos x1 e 2x3 passa negativo. Mas como o x2 é negativo, todo mundo que está do outro lado troca de sinal. Então, o 3 positivo fica negativo, o x1 fica positivo e o x3 positivo. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Nessa terceira equação eu vou isolar o x3. Então, o x1 que está positivo passa negativo e o x2 que está negativo passa positivo. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, sempre no método Jacob, nós vamos calcular a linha K mais 1 em função da informação da linha K. Ok? Vamos começar. Vamos tomar como ponto de partida, se K for 0, eu vou usar a informação da linha 0 como entrada. E vou calcular K mais 1, que seria 0 mais 1, a informação da linha 1. Aqui. Tá? Então, a informação do x1 vai depender, a informação do x1 vai depender do x2 na linha 1, do x3 na linha 1, do x2 na linha 1 e x3 na linha 1. Então, quanto é o x2 na linha 1? 0. Quanto é o x3 na linha 1? 0. Então, a informação de x1 na linha 1 é 2,6667. Para calcular o x2 na linha 1, eu vou precisar do x1 na linha 0 e do x3 na linha 0. Por isso que aqui entra 0, 0, fica menos 3 sobre 2, menos 1 terço, menos 1,5, que está aqui essa informação. Para calcular o x na linha 1, x3 na linha 1, eu vou precisar da informação do x1 na linha 0, a linha anterior, e o x2 na linha anterior. Por isso que entra 0 aqui, 8 dividido por 3 desse valor, 2,6667, fica aqui. O que eu vou fazer para determinar o erro? Eu vou pegar esse menos esse em módulo, esse menos esse em módulo, esse menos esse em módulo. O maior valor desses é meu erro. Agora nós vamos calcular o x1, x2 e o x3 na linha 2. Para isso, nós vamos usar como entrada as informações que estão na linha 1, para calcular as informações que estão na linha 2. Então é o seguinte, para calcular o x1 na linha 2, eu vou precisar da informação do x2 na linha 1, e do x3 na linha 1, tá? Então, pegando essa informação e essa, colocando aqui e aqui, fazendo essa operação e dividindo por 3, eu vou ter 2,2778, que é essa informação aqui. Para calcular o x2 na linha 2, que é isso aqui, x2 na linha 2, eu vou precisar do x1 na linha 1, vou precisar dessa informação, e do x3 na linha 1, dessa informação.
Pegando essa informação e essa informação, botando aqui, operando dividido por 2, eu vou ter 2,5. Informação que vem para cá. Para calcular o x3 na linha 2, eu vou precisar da informação do x1 na linha 1, essa informação, do x2 na linha 1, essa informação. Pegando essa informação e essa e colocando aqui, operando e dividindo por 3, eu tenho 1,2778, que é essa informação. Como nós vamos calcular o erro? Vou pegar esse valor menos esse em módulo, esse valor menos esse em módulo, esse valor menos esse em módulo. O maior desses valores vai ser exatamente o erro dessa sequência. Agora nós vamos calcular o valor de x1, x2, x3 na linha 3. Para isso, eu vou ter como entrada o x1, o x2 e o x3 na linha 3. Para calcular o x1 na linha 3, eu vou precisar informação da linha anterior, do x2 na linha 2, do x2 na linha 2, do x3 na linha 2, dessas duas informações. Se eu pegar essas duas informações e colocar nessa expressão, operar e dividir por 3, eu vou ter como resultado 1,4074, que vai ser o valor do x1 na linha 3. Para calcular o x2 na linha 3, para calcular esse valor, eu vou precisar do x1 na linha 2, dessa informação, e do x3 na linha 2, dessa informação. Pegando essa informação e essa informação, colocando aqui, operando, dividindo por 2, eu vou ter esse resultado, 0,9167. Para calcularmos o x3 na linha 3, nós vamos precisar o quê? O x3 na linha 3. Eu vou precisar da informação do x1 na linha 2, dessa informação, e do x2 na linha 2, dessas duas informações da linha anterior. Pegando essa informação, botando nessa expressão e dividindo por 3, operando e dividindo por 3, eu vou ter como resultado 2,7407, que é esse valor aqui. Como eu vou determinar o erro? Eu subtraio esse valor menos esse e tiro o módulo. Esse menos esse, tiro o módulo. Esse menos esse e tiro o módulo. O maior desses valores, que é esse, vai ser o erro dessa sequência. Vamos calcular agora o valor de x1, x2 e x3 na linha 4. Para isso, vamos usar como entrada o valor de x1, x2 e x3 na linha 3, sempre da linha anterior. Então, para calcular essa informação bem aqui, que é x1 na linha 4, essa informação x1 na linha 4, eu vou precisar do x2 na linha 3 e do x3 na linha 3. Eu vou precisar do x2 na linha 3 e do x3 na linha 3. Eu vou precisar dessa e dessa informação. Então, se eu pegar essas duas informações e colocar aqui e aqui, operar e dividir por 3, eu vou ter como resultado 1,4475, que é o valor de x1 na linha 4. Para determinar o valor de x2 na linha 4, esse valor x2 na linha 4, esse valor aqui, eu vou precisar do x1 na linha 3, que é essa informação, e do x3 na linha 3, que é essa informação. Se eu pegar essa informação e colocar aqui e aqui, operar e dividir por 2, eu vou ter esse resultado, 1,9444, que é o valor do x2 na linha 4. Para determinar o x3 na linha 4, determinar esse valor, eu vou precisar do x1 na linha 3 mais o x2 na linha 3. Eu vou precisar do x1 na linha 3 dessa informação
e do x2 na linha 3. Eu vou precisar dessas duas informações aqui. Se eu pegar essas duas informações e colocar aqui e aqui, operar e dividir por 3, vou ter como resultado 2,5031, que é esse valor. Para calcular o erro, eu vou pegar, subtrair e tirar o módulo. Esse menos esse, o resultado em módulo dá isso. Esse menos esse, o resultado em módulo dá isso. O maior desses valores é o erro, tá? Dessa sequência de resultado. Vamos calcular o valor de x1, x2 e x3 agora na linha 5. Usaremos como entrada os valores da linha 4, tá? Então, para determinar os valores na linha 5, temos como entrada os valores da linha 4. Então, se eu quiser determinar o valor de x1 na linha 5, esse valor, eu vou precisar do x2 na linha 4, que é esse valor aqui, x2 na linha 4, e do x3 na linha 4, x3 na linha 4, que é esse valor. Se eu pegar esses dois valores, colocar aqui dentro, operar e dividir por 3, eu vou ter como resultado esse valor, 1,1842, que é o valor de x1 na linha 5. Para determinar o valor de x2 na linha 5, o valor de x2 na linha 5, esse valor, para determinar esse valor, eu vou precisar da informação de x1 na linha 4, de x1 na linha 4, na linha anterior, e vou precisar da informação do x3 na linha 4, de x3 na linha 4. Então, vou precisar da informação desse e desse. Se eu pegar essas duas informações e colocar aqui, operar e dividir por 2, terei como resultado 1,7269, que é o valor do x2 na linha 5. Para determinar o x3 na linha 5, o x3 na linha 5, determinar essa informação, eu vou precisar do x1 na linha 4, que é essa informação, o x1 na linha 4, e o x2 na linha 4, o x2 na linha 4. Vou precisar dessas duas informações. Se eu pegar essas duas informações e colocar aqui, eu vou operar e dividir por 3, eu vou ter esse valor, 2,8323, que é o valor do x3 na linha 5. Para determinar o erro, eu subtraio esse valor desse e tiro o módulo. Subtraio esse valor desse e tiro o módulo. Subtraio esse valor desse e tiro o módulo. O maior desses valores, que é esse aqui, passa a ser o erro dessa sequência. Para calcularmos o valor de x1, x2, x3 na linha 6, nós vamos usar as informações da linha 5. Então, para determinar o x1 na linha 6, para determinar esse valor, eu vou precisar das informações da linha anterior, do x2 na linha 5, do x2 na linha 5, dessa informação, e do x3 na linha 5, do x3 na linha 5, dessas duas informações aqui. Se eu pegar essas duas informações, colocar aqui, operar e dividir por 3, eu vou ter como resultado 1,1469, que é exatamente esse valor, o valor de x1 na linha 6. Se eu quiser determinar esse valor, que é o x2 na linha 6, x2 na linha 6, eu vou precisar dessas duas informações, do x1 na linha 5, do x1 na linha 5 e do x3 na linha 5, do x3 na linha 5. Vou precisar dessa informação e dessa informação. Se eu pegar essas duas informações e colocar aqui, operar e dividir por 2, eu vou ter como resultado 1,9244, que é a informação do x2 na linha 6. Para calcular essa informação, que é a informação do x3 na linha 6, x3 na linha 6, eu vou precisar da informação do x1 na linha 5, do x1 na linha 5, dessa informação, e da informação do x2 na linha 5, x2 na linha 5, dessa informação aqui. Se eu pegar essas duas informações e colocar aqui dentro, operar e dividir por 3,
eu vou ter a informação, eu vou ter como resultado 2,8476, que é essa informação, que é o valor de x3 na linha 6. Para determinar o erro, que é um critério de parada, eu vou subtrair esse valor desse e tirar o módulo. Subtrair esse valor desse, tirar o módulo. Subtrair esse valor desse e tirar o módulo. O maior dos resultados vai ser meu erro. Eu vou parar um dos critérios de parada quando esse valor for menor que 10 elevado a menos 2. Ainda não alcançamos esse valor. Então vamos calcular a informação da sétima linha. Para calcular a informação da sétima linha, eu vou precisar da informação da linha anterior, tá? Da linha anterior. Então, para calcular essa informação, que é a informação do x1 na linha 7, a informação do x1 na linha 7, eu vou precisar da informação do x2 na linha 6, x2 na linha 6, da informação da linha anterior, dessa informação, e da informação do x3 na linha 6, a informação do x3 na linha 6, dessa informação. Se eu pegar essas duas informações e colocar aqui, operar e dividir por 3, eu terei como resultado 1,0760, que é esse valor, que é o valor do x1 na linha 7. Se eu quiser determinar esse valor, que é o valor de x2 na linha 7, x2 na linha 7, eu vou precisar das informações da linha anterior, que é o x1 na linha 6, x1 na linha 6, dessa informação, e do x3 na linha 6, do x3 na linha 6. Então, eu vou precisar dessa informação e dessa informação. Se eu pegar essa informação e essa, e colocar aqui, operar e dividir por 2, eu vou ter 1,9210, que é a informação do x2 na linha 7. Para determinar esse valor, que é a informação do x3 na linha 7, eu preciso x3 na linha 7, eu vou precisar das informações da linha anterior. A informação do x1 na linha 6, x1 na linha 6, dessa informação, e do x2 na linha 6, informação do x2 na linha 6, dessa informação. Se eu pegar essas duas informações, colocar aqui dentro, eu terei como resultado 2,9258, que é essa informação, que é a informação do x3 na linha 7. Para determinar o erro, eu vou subtrair esse valor desse e tirar o módulo. Subtrair esse valor desse e tirar o módulo. Subtrair esse valor desse e tirar o módulo. O maior valor aqui, que é esse aqui, vai ser meu erro. O critério de parada diz, quando esse valor for menor que 10 elevado a menos 2, nós paramos. É um dos critérios de parada. Ainda não é, então a gente vai precisar calcular a linha 8. Lembrando que o outro critério de parada é no máximo 10 interações, calculando a linha 8. Para determinar a informação de x1, x2 e x3 na linha 8, eu vou precisar das informações de x1, x2 e x3 na linha 7. Então, para determinar essa informação, que é a informação de x1 na linha 8, x1 na linha 8, eu vou precisar da informação de x2 na linha 7, x2 na linha 7, dessa informação, e da informação do x3 na linha 7, a informação de x3 na linha 7, dessa informação. Se eu pegar essas duas informações e colocar aqui, operar e dividir por 3, eu vou ter como resultado 1,0510, que é a informação do x1 na linha 8. Para calcular aqui esse valor, que é o valor de x2 na linha 8, eu vou ter que determinar x2 na linha 8, eu vou precisar da informação do x1 da linha 7, a informação da linha anterior, x1 na linha 7, dessa informação, e do x3 na linha 7, a informação do x3 na linha 7. Eu vou precisar dessa informação e dessa informação. Se eu pegar essas duas informações e encaixar nessa equação ao operar e dividir por 2, eu terei como resultado 1,9638.
aqui, que é a informação do x2 na linha 8. Para determinar essa informação, que é a informação de x3 na linha 8, eu vou precisar, x3 na linha 8, eu vou precisar da informação da linha anterior, que é o x1 na linha 7, x1 na linha 7, e o x2 na linha 7, e o x2 na linha 7. Então, eu vou precisar dessas duas informações aqui. Se eu pegar essas duas informações, encaixar aqui, operar e dividir por 3, eu terei como resultado 2,9483, que é a informação, está aqui. 2,9483, que é a informação de x na linha 8. Para calcular o erro, vou subtrair esse menos esse e tirar o módulo. Esse menos esse, tirar o módulo. Esse menos esse, tirar o módulo. O maior desses valores, que é esse daqui, passa a ser o erro dessa sequência. Como esse valor ainda não é menor que 10 elevado a menos 2, vamos ter que calcular o valor de x1, x2 e x3 na linha 9. Para calcular x1, x2 e x3 na linha 9, nós vamos precisar das informações da linha 8. Então, para determinar esse valor, que é o x1 na linha 9, x1 na linha 9, nós vamos precisar do x2 na linha 8, do x2 na linha 8 e do x3 na linha 8, x3 na linha 8. Pegando essas duas informações, encaixando aqui, tenho como ir dividindo por 3, temos como resultado 1,0293. E aí, para determinar o x2 na linha 9, eu vou precisar das informações que estão na linha anterior, do x1 na linha 8 e do x3 na linha 8, do x3 na linha 8. Se eu pegar essa informação e essa, colocar aqui, operar e dividir por 3, eu tenho como resultado 2,9709, que é o x3 na linha 9. Então, nós conseguimos calcular toda a informação. O erro, esse menos esse módulo, esse menos esse módulo, esse menos esse módulo. O maior desses valores, que é esse, vem para cá o erro. Ainda não é maior. Mas como o outro critério é no máximo 10 interações. Então, vamos calcular nossa última interação, que é a 10ª interação. Repetindo todo aquele mesmo processo que nós já fizemos, nós vamos ter como esse aqui, que não é menor do que 0,01, ou seja, 10 elevado a menos 2. Porém, chegou no outro critério de parada, que é no máximo 10 interações. Então, essa última linha aqui, x1 na linha 10, x2 na linha 10, x3 na linha 10, são a aproximação da minha resposta. Então, eu posso aproximar isso por mais ou menos 1. Se eu arredondar isso aqui, pode ser 2. Arredondando aqui para uma casa, eu teria com 3. Então, a resposta x1 é igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3. Essa é a solução do sistema.